depende do Congresso Nacional, né, ou que forças estrangeiras permaneçam no território nacional, tem que ter autorização do Congresso Nacional, logicamente, quando forem aí temporariamente solicitadas, né? Ou seja, essa permanência temporária seja solicitada ao Congresso Nacional, logicamente, aí com a ressalva, na ressalva dos casos previstos em lei complementar. Então, tem que ter uma lei complementar determinando aí, quando não for aí essa passagem pelo território ou essa permanência temporária, tem que estar regulada em lei complementar. Se não, tem que ter aí autorização do Congresso Nacional. Logicamente que o direito internacional humanitário, né? O mesmo direito internacional dos conflitos armados, o chamado DICA, né? Tem aí um composto de normas, e essas normas são impostas de forma universal, ou seja, normas universais que têm um foco, e o foco é exatamente o limite, né? O limite à guerra, não há proibição à guerra. A guerra é permitida desde que cumpridas as normas. Então, guerra não é como as pessoas pensam, que de uma hora para outra vai começar uma guerra, de uma hora para outra um país vai atacar o outro. Não é assim. Na verdade, existem normas universais a serem adotadas, normas universais a serem observadas, então existe aí um limite, né? E a função do direito internacional humanitário, assim como do direito internacional de conflitos armados, que é o DICA, é de dar uma ideia de ética, né? Uma ideia ética à guerra. Então, não sei se é possível a ética à guerra, né? A guerra com ética, mas é o que determina aí o mandamento maior do direito internacional humanitário, que vem há muito tempo já, é muito antiga essa ideia do direito internacional humanitário, exatamente no sentido de estabelecer o limite, né? Estabelecer. Existe aí um limite de guerra, né? O que pode ser, por exemplo, esse limite, né? Por exemplo, proteger, né, aqueles que não participam das hostilidades, aqueles que não estão presentes, que não fazem parte, então tem que ser protegidos, né? Ou não estão mais em condição de estar na guerra, então de hostilidade. Então temos aí pessoas que não estão ligadas à guerra, pessoas que estão fora da guerra. Então, existe aí a necessidade de proteção, por exemplo, os civis, né? Quando um Estado age numa área e atinge civis, comete o chamado crime de guerra, né? Então, um exemplo de crime de guerra é exatamente atacar civis. Então, atacar civis é um crime de guerra. Logicamente que é difícil numa guerra imaginar essa distinção, né, entre pessoas e bens que podem ser atacados e aqueles que não devem ou não podem ser atacados. É muito complicado, mas existe uma legislação que traz nesse sentido essa observação, né? Então, tem que haver essa distinção. Não sei se na prática é possível, mas que há necessidade pelas normas de direito internacional humanitário e também pelas normas de direito internacional de conflitos armados, que é exatamente o DICA, há de se ter esse cuidado, né? Logicamente que o princípio que deve dominar é sempre o princípio da não intervenção. O que é o princípio da não intervenção? O princípio da não intervenção é aquele princípio que proíbe a um determinado Estado, né, um Estado, de imiscuir-se, ou seja, misturar-se, né, invadir, né, ou seja, se meter no funcionamento de poderes públicos estrangeiros, né, de outros países, em decorrência da guerra, não é verdade? Então, existiria aí um respeito, deve existir, logicamente, o respeito às competências nacionais exclusivas de cada Estado, não sendo admitido de forma nenhuma qualquer espécie de interferência nos assuntos internos de outros estados. É a chamada soberania, né, prevista lá no artigo 1º, inciso 2º da Constituição Federal. Artigo 1º, inciso 2º da Constituição Federal de 88. Atualmente, né, a guerra, ou seja, a ideia do conflito armado, a ideia da agressão, a ideia da interferência, né, ela está o que predomina aí no sentimento da sociedade. Só que não é assim. Guerra existe aí uma série de normas a serem observadas. Então, o país que não cumpre com essas normas, ele sofrerá sanções aí até da Organização
das Nações Unidas, da ONU, né? Então, vejo que atualmente esse termo guerra, o que é guerra? Guerra ele tem que ser considerado como um ato de legítima defesa, ou seja, associando-se a esse princípio da não intervenção, toda guerra ela tem que ser caracterizada como uma legítima defesa, um ato de legítima defesa, uma vez que não é mais um ato de soberania do Estado, né? Não há mais um ato de soberania do Estado, ou seja, o Estado não tem que atacar ninguém, ele tem que se defender. Então, o objetivo da guerra é a legítima defesa, é se defender a uma agressão, não é verdade? Então, vejo que deve ser exercido, por isso deve ser exercido segundo as conveniências das partes. Então, não existe, assim, aquele ataque surpresa, aquela coisa de atacar de uma hora para outra, não. Existe, na verdade, a ideia da guerra. A guerra é só para legítima defesa, ou seja, para se defender, não para atacar. Então, a ideia da guerra é se defender. Aí estará dentro dessas normas fixadas aí pelo direito internacional humanitário, né? Que é a mesma coisa que o direito internacional sobre os conflitos armados, que é o chamado DICA, né? O estado de guerra, o Instituto Internacional, é um instituto internacional, uma vez que visa exatamente interferir para solucionar conflito entre estados. Esse é o estado de guerra, né? Então, o estado de guerra traz a situação, solucionar conflitos entre os estados, mas na situação de legítima defesa, não atacar e simplesmente se defender, né? Então, essa visão do direito internacional humanitário é uma visão moderna, né? Existe uma necessidade de militar, ou seja, usar os instrumentos militares possíveis com o fim de evitar destruições, por exemplo, né? Evitar condutas desumanas, condutas proibidas, né? Condutas que estão lá naquele rol que compõe aí o quadrado, né, do DICA, ou seja, o direito internacional sobre conflitos armados, que é o mesmo direito internacional humanitário, né? Então, vejo que nós temos aí esse DICA, esse direito internacional sobre conflitos armados, né, que pode ser internacional ou não, né, pode também não ser internacional. Nós temos vários países aí que têm várias composições até étnicas, né? E uma composição fica tentando destruir, tentando proibir a outra de determinadas condutas, e aí pode surgir a necessidade aí dessa interferência, né? Então, nós temos aí também a questão das armas químicas, muito frequentemente usadas, né? As armas químicas que geram também um excesso, e o excesso de legítima defesa gera, como acontece no ordenamento jurídico interno, também consequências no ordenamento jurídico externo, que é o caso do DICA, ou seja, o direito internacional sobre conflitos armados. Isso surgiu e vem evoluindo com o tempo, lá do início dos tempos. Atualmente nós temos aí o chamado direito de Genebra, temos o direito de Haia e o direito mais moderno, que é o direito de Nova York. O que é o direito de Genebra, o que é o direito de Haia e o que é o direito de Nova York? Logicamente, faremos aqui uma análise perfunctória, bem por cima, né, nesses três tipos de direitos, onde se vê aí a evolução do direito internacional sobre conflitos armados. Então, nós temos aí no direito de Genebra, que na verdade são 4 convenções, né, e 2 protocolos. Essa convenção de Genebra é a mais interessante, mais moderna, é de 1949, né, o dia 12 de agosto de 49, e temos também 2 protocolos aí que constituem o direito de Genebra. O direito de Haia são aquelas convenções de 1899, foi revista em 1907 o direito de Haia, ou seja, a que criou direitos e deveres das partes beligerantes, ou seja, numa guerra, né? Também o direito de Haia de 1907, ou seja, 1899, revista em 1907, trouxe também a questão da limitação dos meios utilizados para provocar danos ao inimigo, né? Nesse sentido da legítima